Então, 2010, primeira aplicação, e é uma questão que poderia figurar em outra playlist nossa, vou aproveitar e deixar aqui em cima também o link para vocês, que é a playlist das mais difíceis do Enem, que é uma questão com 17% de acertos, é realmente uma questão bastante atrapalhada, né? Se a gente pensar que se cada um chutasse uma letra, a chance de você acertar é de 20%, ela deu menos do que até se fosse um chute generalizado. Então, vamos ver qual o mistério dessa questão e, ao mesmo tempo, aproveitar para explicar o realismo e Machado de Assis. Se você chegou aqui ao canal e esse é seu primeiro vídeo, a proposta aqui é sempre trazer um a mais a partir da resolução das questões, tá? Não é meramente dar a resposta é A, acabou. Não. A resposta é B, acabou. Não. A questão aqui vai ser trabalhada, pensada, intertextualizada para que você domine e possa extrair dela algo que sirva para outras questões. Afinal de contas, uma questão igual não vai cair, né? Então, olha só. Aqui, Machado de Assis já estava meio que anunciado também, né, na nossa playlist. Quincas Borba, obra completa, volume 1, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 93. Quer dizer, essa edição foi a edição que eles usaram da Aguilar, obra completa, publicada essa edição em 93. Nós estamos tendo, obviamente, aqui um fragmento do Quincas Borba, que é um romance do Machado de Assis. Subindo aqui um pouquinho para ver o comando, o que é que o comando diz? Olha, então, a questão que eu já sei que fala do Machado de Assis e do Quincas Borba, se eu domino esse romance, todo um arcabouço teórico já vem nesse momento à minha cabeça. Então, olha só, Quincas Borba situa-se entre as obras-primas do autor e da literatura brasileira. De fato, né, Quincas Borba é um dos 3 mais famosos livros de Machado de Assis, integrando aí na ordem de lançamento com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, considerado o livro introdutor do realismo no Brasil. Então, Brás Cubas em 81, Quincas Borba em 92, 1892 e Dom Casmurro em 1899 são os 3 mais famosos de Machado de Assis. Portanto, se Machado é um dos grandes nomes da literatura brasileira, Quincas Borba vai ser também uma das obras-primas da literatura brasileira. No fragmento apresentado, então, não quero saber do livro inteiro, obviamente, né? O Enem não pede leitura obrigatória, não pede a íntegra de um romance. Então, no fragmento, que é a minha base, a peculiaridade do texto que garante a universalização de sua abordagem reside. Então, veja, Machado, de fato, não é um autor que se foca, que se volta tanto para questões extremamente brasileiras. Ainda que Brás Cubas seja um livro que, de forma irônica, apresenta e desconstrói e debocha da elite brasileira, a proposta, por exemplo, em Dom Casmurro não é a mesma. Dom Casmurro não tem essa proposta de ser uma obra brasileira. O tema do ciúme, o tema da traição, o tema desse desconforto que o personagem Bentinho sente não é exclusivo da brasilidade. Pessoas são traídas em qualquer lugar do mundo e vão sentir ciúme em qualquer lugar do mundo. Então, o que é que tem aí nesse fragmento do Quincas Borba que garante a universalização da abordagem do fragmento? O que é que tem aí que a gente pode ver que é universal, que é do ser humano, independentemente do lugar em que ele esteja, dentro da proposta do realismo, que sabemos nós é uma proposta crítica. Veja só, como ele diz no fragmento apresentado, para a gente não perder tempo, eu vou ler logo o fragmento, tá? Então olha só o que é que diz aqui. Ó. Um criado trouxe o café. Uma marca do Quincas Borba é que é um dos 3 livros que eu citei do Machado de Assis, é o único que tem um narrador em terceira pessoa, né? Um narrador de fora. O Brás Cubas e o Dom Casmurro tem narradores em primeira pessoa, que são personagens, no caso, os principais que narram os acontecimentos. Ô Deco, quer dizer que todo narrador em primeira pessoa é o principal? Não necessariamente, tá? Não necessariamente, mas é a regra, tá bom? Então o criado trouxe o café. Rubião, que é o personagem principal, né? O Rubião que herda uma herança, era pobre e vai herdar a herança do Quincas Borba, pegou na xícara. E enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Então, marca da riqueza, né? Prata, ouro, eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze, mas o amigo palha, então uma coisa muito interessante, né? Ele está falando de ouro, prata, bronze e palha. Né? Não vale nada, literalmente, né? O Cristiano Palha não vale muita coisa no livro, né? Então Palha perde para esses elementos, mas Palha é o nome do personagem, tá, gente? Mas Machado tem esses trocadilhos com o nome de personagem. Mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço, e assim se explica este par de figuras que está aqui na sala, um Mefistófeles e um Fausto. Não é à toa que Machado de Assis está fazendo essa referência intertextual. Mefistófeles e Fausto são personagens da literatura universal
e que, então tem a ver com garante a universalização. Sim, de certa maneira, a literatura alemã representada aí no Goethe, em especial, outros autores já trataram dessa mesma temática, do personagem que vai vender a alma ao diabo. Então, é o filme, inclusive, O Advogado do Diabo, que é um filme mais antigo, vale a pena, quem não assistiu vai gostar bastante, fala dessa temática do personagem que vende a alma por poder. Tá? Então, o Fausto vai vender a alma ao Mefistófeles por poder. De alguma forma, é a ironia do Machado de Assis colocar o Rubião, que vende sua alma de alguma maneira ao dinheiro. Né? Ele vai fazer algumas coisas, porque ele está nessa nova vida a partir da herança deixada pelo Quincas Borba, que é o nome do romance, mas na verdade é o personagem que deixa a herança para o Rubião com a seguinte cláusula: você tem que cuidar do meu cachorrinho, que se chama Quincas Borba. Então, Quincas Borba é uma pessoa, né, um ser humano, que deixa a herança para o amigo Rubião, com a condição de que ele cuide do cachorro, também chamado Quincas Borba. É como se eu tivesse um cachorro chamado Deco. Então, olha só. Então, tem um Mefistófeles e tem um Fausto de bronze ali na sala, né? Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja, que era de prata. Primor de argentaria. Argentaria, né? Trava de prata. Execução fina e acabada. O criado esperava teso e sério. Estava muito, né? Investigado, na pose do mordomo mesmo ali, o serviçal profissional. Era espanhol e não foi sem resistência que Rubião aceitou das mãos de Cristiano. Cristiano é o palha, tá, gente, que tá lá atrás. Então, veja que o Cristiano Palha, para dar esse ar de refinamento ao Rubião, olha, coloca aí um criado espanhol, a elite brasileira está usando, portanto, essa mão de obra já. Por mais que ele dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas e não queria línguas estrangeiras em casa, o amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. Veja essa questão aí, muito perpassando o texto da elite brasileira pós-abolição, que vai colocar mão de obra estrangeira. A gente sabe que no início do século XX vem toda uma leva de imigrantes para o Brasil. Então Rubião não queria, não, estou acostumado com meus crioulos mesmo de Minas Gerais, ele era de Barbacena, Minas Gerais, tá, gente? Não, rapaz, mas veja, isso é agora o momento, tá? Essa é a moda, aceitar isso. Rubião cedeu com pena. Então Rubião aceitou, né? Teve que aceitar. O seu bom pajem, esse criado, que ele queria pôr na sala como um pedaço de Minas, como um pedaço da província, até porque Rubião, quando herda essa fortuna, vai morar no Rio de Janeiro, vai embora do interior. Então esse criado que ele queria deixar na sala como uma lembrança da província, nem o pôde deixar na cozinha, onde reinava um francês, Jean, e ele foi degradado, ou degradado como está aí, a outros serviços. Que é melhor degradado, né? Foi exilado para outros serviços. Então olha só o que é que diz aí o item, finalmente, para a gente poder responder uma questão que 17% de acertos apenas. Então, no fragmento apresentado, a peculiaridade do texto que garante a universalização de sua abordagem reside em quê? O que tem aí de universal? E ao mesmo tempo tem a ver com a obra e tem que ter a ver com o realismo, né, gente? Nós estamos falando do Quincas Borba, do Machado de Assis, do realismo e essa universalização no fragmento. Existe um conflito entre o passado pobre e o presente rico. Sim, isso é uma temática. Ele queria o criado de Minas lá na sala, ele não gostava de certas coisas, então existe um conflito que, em última instância, simboliza o triunfo da aparência sobre a essência verdadeira. Isso é algo muito do realismo. Mostrar que a essência é uma e a aparência é outra, justamente como uma maneira de denunciar a máscara social que o indivíduo passa a usar ou usa. Tá? Então, no caso aí do Quincas Borba, o Rubião vai apresentar esse perfil que não corresponde ao desejo sincero, ao desejo íntimo dele, mas que faz parte ali das conveniências e das representações sociais. Então, letra A, aparentemente não tem maiores problemas para os apressados de plantão, já está aí a resposta. Aparentemente, né? Vamos ver por que não as outras. O pessoal gosta que a gente debata as outras e elas vão, claro, permitir que a gente avance aqui no debate sobre realismo, Machado de Assis, Quincas Borba, etc. Veja só, existe um sentimento de nostalgia do passado. Sim, o Rubião tem, digamos assim, uma nostalgia das coisas mais ali, simples em certa medida no livro, e devido à substituição da mão de obra escrava pelo dos imigrantes. Não, ele não vai revelar isso no fragmento, que é uma frustração dele, que o Rubião, sei lá, era escravocrata e está um pouco chateado. Não é essa questão que o fragmento está trazendo. Eu também não acho que isso seja universalizante, né? Respondendo à universalização, nem todo mundo vai achar que a mão de obra
escrava era melhor do que, eu tinha uma nostalgia, tenho uma saudade da mão de obra escrava em relação aos imigrantes. Então existem dois erros aí. Primeiro, que Rubião não pensa isso, e segundo, que isso não garante a universalização da qual o fragmento trata, tá bom? Então, letra B, mais tranquilo, mas começou bem, não é tão ruim assim não. Existe uma referência a Fausto e a Mefistófeles. Fausto é o personagem que vai vender alma ao diabo, o diabo é Mefistófeles, tá, gente? O Mefistófeles é o cão, é o diabo, que apresentam o desejo de eternização de Rubião. Não, Rubião não tem esse desejo de eternidade, ele não tem esse sonho de ter poder, tá? Que eu falei que é a temática do livro Fausto. Então, não vai aí perpassar o fragmento, ainda até que o desejo de eternização pudesse ser algo universal. Um brasileiro sentiria isso, um francês, um espanhol, um japonês, qualquer um, quando se defronta com a morte, poderia querer pedir um tempo extra, né? Por favor, um tempinho a mais aí. Então isso seria universal, mas não vejo no fragmento, tá bom? Então letra B, ela é dupla falsa, né, no fragmento e não é universal. E a letra C, ela é falsa no fragmento, mas é universal. Letra D, existe admiração dos metais por parte de Rubião. Tá bom, né? Ele admira isso no fragmento. Ele diz que gosta do ouro, da prata, não gosta muito do bronze, mas ouro e prata ele gosta. Então existe uma admiração dos metais por parte de Rubião no fragmento, o que não necessariamente é universal, né? Mas vamos lá com boa vontade aceitar que prata e ouro todo mundo gosta, né? Ninguém vai dispensar muito. Vai lá, aceitemos. Aceitemos e metaforicamente isso representa a durabilidade dos bens produzidos pelo trabalho. Não. Se você conhecesse o Quincas Borba, o romance, você ia ver justamente que esses bens não foram produzidos pelo trabalho. Tá? São bens que vão ser, digamos assim, criados pela herança, que vão ser comprados a partir de uma herança. Então é essa burguesia brasileira surgindo, uma burguesia que não necessariamente tem seus recursos oriundos do trabalho, e sim muitas vezes de heranças, ou do capital, ou da especulação. Então Machado coloca esse enriquecimento que nem sempre corresponde a um mérito próprio, a uma questão. Tanto que no livro, dando spoiler, né, o Rubião vai perder esse dinheiro. Ele vai terminar o livro. Pô, professor, você contou? Pois é. Né? Você chegou aqui, não dá para não contar, não dá para não fazer spoiler na aula de literatura brasileira, tá bom? Então, letra D não rola, apesar de ter começado também bem. E letra E, existe uma resistência de Rubião aos criados estrangeiros? Sim, ele não gostou muito do espanhol, do francês. Ele aceitou por causa da conveniência social. O Cristiano Palha, que vai ser uma espécie de mentor, de coach, né, do Rubião na High Society. Olha, Rubião, fica de bom tom você ter crioulo aqui, um ex-escravo na sala, na cozinha, né, um espanhol. Isso mostra esse perfil racista da sociedade brasileira, tá? Então, existe uma resistência de Rubião aos criados estrangeiros, sim, eu marcaria isso verdadeiro, e isso reproduz um sentimento de xenofobia radical, né? Radicalizou, porque dizer que o Rubião é xenófobo é muito forte, e também isso não seria um perfil universal, não garante a universalidade do fragmento. Então tá aí pra gente, letra A, portanto, e se você não conhecia o canal, se inscreve para toda semana ganhar um vídeo novo aqui, porque o nosso canal Linguagem em Questão entrega para você toda semana um vídeo novo, e até a próxima, portanto, tchau, tchau!